Boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Transversal FM e aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 11ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte. Presente. Hélio Rossi. Presente. João Abinal Maron. Presente. Matheus Maron de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney Jesus dos Santos. Presente. Solicito o vereador Hélio Rossi para que faça a leitura do trecho bíblico. Senhor presidente, nossos vereadores, amigos aqui presentes, nosso pessoal da mesa, peço um minuto de atenção para que eu possa fazer a leitura do trecho bíblico. Se encontra no Salmo 92. O Senhor é Rei e se revestiu de majestade. Ele se cingiu com um cinto de poder. A terra, que com firmeza ele estabeleceu, não será abalada. Desde toda a eternidade, vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Eleva-se os rios, Senhor, eleva-se os rios a sua voz, e fazem eclodir o fragor de suas ondas. Porém, mais poderoso que a voz das grandes águas, mais poderosos são os vagões do mar, mais poderoso é o Senhor nas alturas do céu. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Estas são para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo a leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores, boa noite. Eu gostaria de requerer a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, se todos estiverem de acordo. Ninguém se opõe? Então, fica dispensada a leitura da ata. Faremos então agora a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo do Gabinete do Prefeito. Salmos para fora, 17 de abril de 2017. Ofício número 78, 2017. Face ao requerimento 061-2017, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura. Informe o que se segue. Questão 1. Sim, a cozinha piloto utiliza-se de carnes exclusivamente adquiridas como procedimento licitatório no preparo da merenda escolar. Questão 2. Impossível responder a pergunta, uma vez que não há procedimento objetivos que permitam fazer qualquer tipo de análise sobre a amostra e conclusivamente identificá-la em relação aos lotes de carne in natura adquiridos pela administração pública. Questão 3. A cozinha piloto possui equipe capacitada para o preparo de alimentos, conforme as regras de vigilância sanitária e também conforme as regras específicas de nutrição adequada para o público atendido. A cozinha piloto possui todos os equipamentos necessários para a conservação dos insumos e para o preparo da merenda escolar. Questão 4. Os processos de compra dos insumos da merenda escolar podem ser consultados, uma vez que são documentos públicos. Questão 5. Nenhuma diretora de escola ou merendeira das unidades de educação registrou qualquer tipo de reclamação nos alunos da rede de ensino com relação à merenda escolar. Questão 6.
O pedido será levado ao conhecimento da direção da cozinha piloto para que sejamos informados se existe adequação entre o procedimento solicitado e os procedimentos ordinariamente previstos na legislação e na prática da cozinha piloto. Ofício número 79/2017, face ao requerimento 062/2017, de autoria do nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho, que solicita a possibilidade de implantação de placas de sinalização para redução de velocidade na estrada vicinal Francisco de Oliveira Ramos. Informo-lhe que o requerimento será encaminhado ao Departamento de Trânsito do município para estudos. Ofício número 80/2017, face ao requerimento 067/2017, de autoria dos nobres vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e João Abinal Marum, que solicitam a possibilidade de instalação de mão única na rua Adelino Benedetti Rosa, e informam que a solicitação será encaminhada ao Departamento de Trânsito do município para análise. Ofício número 81/2017, face ao requerimento 068/2017, de vossa autoria e do nobre vereador João Abinal Marum, que solicita que inicie a tratativa com a Caixa Econômica Federal no sentido de haver nova licitação de agência lotérica para o município de Salto de Pirapora. Informo que será oficiado a referida agência para análise de possíveis providências. Ofício número 82/2017, face ao requerimento 069/2017, de autoria do nobre vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita que viabilize a inclusão de um ponto de ônibus escolar na rua Evandro da Silva, no Parque Pirapora. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para análise. Ofício número 83/2017, face ao requerimento 070, de autoria do nobre vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita a possibilidade de uma reforma geral na ENEIF, Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental, no Recanto São Manuel. Informe que a solicitação será encaminhada à Secretaria Municipal de Educação para estudos. Ofício 084/2017, face ao requerimento 071/2017, de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a manutenção do asfaltamento da rua Dirce da Rosa Pinto, situada no Jardim Maria Clara. Informe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para as devidas providências. Ofício número 85/2017, face ao requerimento 072, de autoria do nobre vereador Fernando Duarte, que solicita a possibilidade de instalação de 3 postes com braço de luminária na rua Otelo Castellani, entre os números 20 a 5, Jardim Maria Clara. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para analisar a viabilidade. Ofício número 86/2017, face ao requerimento 073, de autoria do nobre vereador Hélio Rossi, que solicita contato com a DR, Departamento de Estrada de Rodagem, a limpeza de ambas as laterais da rodovia Francisco José Ayú, em toda a sua extensão. Informe-lhe que o requerimento será encaminhado ao citado departamento para as devidas providências. Ofício número 87/2017, face ao requerimento 074/2017, de autoria da nobre vereadora Leide Maria Vieira da Silva, que solicita o estudo e implantação de redutores de velocidade na rodovia Francisco José Ayú, próximo ao trevo com a Avenida Pedro Pires de Melo. Informe que será oficiado o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para estudo e devidas providências. Ofício número 88/2017, face ao requerimento 075/2017, de autoria da nobre vereadora Leide Maria Vieira da Silva, que solicita patronagem, colocação de pedrisco e demais tipos de manutenção nas ruas das Ameixeiras, bairro Quintas de Pirapora 1,
Informa-lhe que os serviços de conservação já estão sendo executados no referido bairro pelo setor competente desta administração. Ofício número 89/2017. Face ao requerimento 076/2017 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a manutenção das ruas do bairro Arco-Íris. Informa-lhe que já está na programação de obras a devida manutenção no referido bairro. Ofício número 90/2017. Face ao requerimento 077 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a patrulhagem da rua projetada no Jardim Daniel Haddad. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada ao setor competente para análise. Ofício número 91/2017. Face ao requerimento 078/2017 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a manutenção da Rua das Naquidadineiras, informa que os serviços de conservação já estão sendo executados no referido bairro pelo setor competente desta administração. Ofício número 92/2017. Face ao requerimento 079/2017 de autoria do nobre vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita que analise o reposicionamento da barraca de pastel na feira livre da rua André Cruponche, Vila Santa Isabel. Informa que a solicitação já foi encaminhada à secretaria responsável para as devidas providências. Ofício número 93/2017. Face ao requerimento 080 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a manutenção das ruas do bairro Itinga. Informa-lhe que a solicitação será encaminhada à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para estudos. Ofício número 94/2017. Face ao requerimento 081/2017 de autoria da nobre vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, que solicita a manutenção do acostamento da rodovia Roque de Barros Leite. Informa que será encaminhado ao setor competente para as devidas providências. Ofício número 95/2017. Face ao requerimento 082 de autoria do nobre vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que solicita a poda da árvore situada na rua Capitão Jesuíno Cerqueira César. Informa que a solicitação será encaminhada à Secretaria do Meio Ambiente para as devidas providências. Ofício número 96/2017. Encaminha-lhe ao balancete da Receita e despesas referentes ao mês de março de 2017. Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora. Salto de Pirapora, 17 de abril de 2017, ofício número 19/2017. Encaminha o balancete mensal da Fundação referente ao mês de março de 2017. Ofício número 85/2017. Face ao requerimento 072/2017 de autoria do nobre vereador Fernando Duarte, que solicita a possibilidade de instalação de 3 postes com braço de luminária na rua Otelo Castellani entre os números 20 a 5. Desculpa, esse aqui já foi. Teremos então agora a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 083/2017. Requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requeiro à mesa nos termos regimentais ou livro plenário para solicitar ao Poder Executivo que, através do setor competente, a possibilidade de colocação de uma calha metálica para passagem de águas pluviais na rua Otávio Moreira Farrapo, altura do número 136, no Jardim São Carlos. Justificativa. A solicitação se baseia no fato que a água de chuva fica empoçada em grande quantidade no local, causando problemas no tráfego de veículos, além de um mau cheiro que gera reclamações diversas dos moradores. Requeiro, pois, que esta medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Salvo exceções, 11 de abril de 2017, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador.
Requerimento número 83, 2017, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 084/2017, requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais ou do plenário solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção das ruas do bairro Vila Madalena. Justificativa: as ruas do bairro encontram-se em má situação, havendo a necessidade de uma boa manutenção, principalmente devido aos problemas causados pelas chuvas do último verão. É importante também a limpeza dos terrenos públicos, no tocante ao mato alto e ao excesso de entulho que é jogado indevidamente nesses lugares. Dessa forma, solicito que esse requerimento seja posto em execução no menor tempo hábil possível. Sala das sessões, 12 de abril de 2017, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 84, 2017, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 085/2017, requerimento de autoria dos vereadores Fernando Duarte e Matheus Mano de Campos. Requeremos a mesa dos termos regimentais, ouvido no plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente melhorias na zona industrial através de instalação, melhorias da iluminação pública, manutenção e nomeação das ruas, corte do mato na rotatória e instalação de lombofaixas antes e depois da rotatória. Justificativa: foram constatados que à noite existe uma iluminação precária, aumentando o perigo e a insegurança dos pedestres, além de não se visualizar nenhuma placa indicativa com os nomes das ruas. Um ponto muito importante a ser destacado é a não existência de faixa de travessia de pedestres entre as calçadas da Avenida Lídia da Piedade com a zona industrial. Constatamos também, nos horários de entrada e saída de expediente das empresas, o perigo que muitos trabalhadores, funcionários, correm, tendo que atravessar no meio do mato alto na rotatória, ao mesmo tempo andando pelo acostamento da rodovia, local conhecido por muitos acidentes. Dessa forma, em função dos riscos expostos, pedimos que esse requerimento seja analisado e colocado em prática no menor tempo possível. Sala das sessões, 12 de abril de 2017, Fernando Duarte, vereador, Matheus Mano de Campos, vereador. Requerimento número 85, 2017, de autoria do vereador Fernando Duarte e de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 086/2017, requerimento de autoria do vereador Fernando Duarte. Requer a mesa nos termos regimentais ou do plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a construção de rampas de acesso e melhoramento das calçadas internas do cemitério São João Batista, na rua Francisco de Barros Leite, Centro. Justificativa: esta solicitação se fundamenta nas melhorias constantes do tráfego de deficientes físicos em nossa cidade, em especial no que diz respeito às rampas de acesso que já foram instaladas em várias partes de Salto de Pirapora. Dessa forma, solicito que esse requerimento seja analisado e colocado em prática no menor tempo possível. Sala das sessões, 12 de abril de 2017, Fernando Duarte, vereador. Requerimento número 86, 2017, de autoria do vereador Fernando Duarte, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 087/2017, requerimento de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais ou do plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, a possibilidade de toma da árvore situada na rua Irmã Klamer dos Santos, altura do número 420 do Jardim Ana Guilherme.
Justificativa: a solicitação se baseia no fato que a árvore, já em tamanho maduro, obstrui a entrada da garagem da residência situada no mesmo ponto, além das raízes impedirem uma adequada concretagem do calçamento. Em anexo, disponibilizo 2 imagens da situação atual apresentada. Requeiro, pois, que esta medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Sala de sessões, 12 de abril de 2017, por João Soares de Almeida, vereador. Requerimento número 87, de 2017, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida, está em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 088-2017, requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro à mesa dos centros regimentais ouvir o plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção, incluindo patrulhagem, limpeza e colocação de pica, corrida ou cascalho nas seguintes estradas vicinais: Estrada da Fazendinha, Estrada Vicinal Roberto Ferraz de Souza, Estrada do bairro Capão Redondo até o bairro Guaxanduva, Estrada Vicinal Francisco de Oliveira Ramos, Estrada do Arco-Íris, Estrada Vicinal SLL 139, Estrada do Jucurupava, rodovia João Guimarães Neto, e Estrada do Piraporinha. Justificativa: o requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores que trafegam pelas estradas vicinais e reclamam dos buracos e péssimas condições em geral que as mesmas se encontram. Em suma, requeiro que esta medida seja analisada e posta em prática no menor tempo hábil possível. Sala de sessões, 13 de abril de 2017. Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 88, de 2017, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 089-2017, requerimento de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos. Requeiro à mesa dos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, estude a implantação de redutor de velocidade de fronte à Igreja da Congregação Cristã do Brasil, na estrada vicinal de Barros Leite, também conhecida como Estrada da Barra, no bairro Frutal, salvaguardado pelas normas vigentes do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, conforme a resolução número 600, de 24 de 5 de 2016, que dispõe sobre padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal, bombada física. Justificativa: os moradores desta área citada relataram que, face às sessões de culto na igreja, os praticantes correm risco de atropelamento devido à velocidade excessiva dos motoristas de via e trafego. A lombada auxiliará na redução de velocidade dos automóveis, protegendo assim a integridade física dos munícipes. Portanto, requeiro que essa medida seja analisada e executada no menor tempo hábil possível. Sala das sessões, 13 de abril de 2017, Sidney de Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 89, 2017, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 090-2017, requerimento de autoria dos vereadores Sérgio Ventura e Matheus Balão de Campos. Requeremos a mesa dos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, preste à Câmara Municipal as seguintes informações: quais os cálculos que foram utilizados para o reajuste dos valores de IPTU dos imóveis da cidade? Como se chegou a tais cálculos? Porque para alguns contribuintes o aumento atingiu 100%, muito acima da inflação e dos demais índices oficiais de reajuste. Como foi feito o estudo para estabelecer o aumento das áreas construídas nos imóveis? Se foi feito por georreferenciamento, houve a fiscalização e vistoria presencial dos imóveis, complementando as imagens obtidas?
Justificativa. Muitos munícipes vieram se queixar a respeito do aumento gigantesco que encontraram em seus carnês de IPTU. É necessário que a Prefeitura se manifeste no sentido de explicar à população qual base se utilizou para estabelecer reajuste tão desproporcional no valor dos impostos. Dessa forma, propomos tal requerimento para que o Poder Executivo informe os dados a respeito dos índices utilizados e de modo em que foram aplicados no prazo mais breve possível. Sala das Sessões, 17 de abril de 2017, Sérgio Ventura, vereador, Matheus Orlando de Campos, vereador. Requerimento número 90, 2017, de autoria do vereador Sérgio Ventura e de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Indicação número 016/2017. Indicação de autoria do vereador Fernando Duarte. Indica ao chefe do Poder Executivo dos termos regimentais que determine ao setor competente proceder de reforma e cobertura do pátio situado na Rua Moreira Bastos 664, Jardim São Paulo, para que sirva de um novo estacionamento dos novos carros adquiridos pela Secretaria de Saúde, ou como mais um pátio de estacionamento para ambos os setores da saúde e educação. Justificativa. O pátio citado encontra-se atualmente sendo usado como depósito de restos de material de construção e bens inservíveis. Há o perigo da proliferação de insetos que podem transmitir doenças e, com as chuvas dos últimos dias, acelerou o crescimento de matos e o acúmulo de água. Uma reforma transformará novamente o local em uma garagem ampla e necessária, devido ao recebimento de 11 novos carros que estão sendo adquiridos pela Secretaria de Saúde, 5 Chevrolet Spin, 2 vans e 4 Renault Sandero. Com isso, a Prefeitura terá um local mais apropriado onde a conservação e os cuidados necessários poderão ser feitos com a importância que as aquisições merecem, porque decorrem de utilização de dinheiro público. Diante do exposto, sugiro ao Poder Executivo, com o apoio do setor competente, que analise e coloque em prática esta indicação em tempo adequado. Sala das Sessões, 12 de abril de 2017, Fernando Duarte, vereador. Indicação número 017/2017. Indicação de autoria do vereador Matheus Orlando de Campos. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a instalação de telefone e computador com internet no posto de saúde PSF Barra, situado na estrada da Barra, 4.980, no bairro do mesmo nome. Justificativa. É clara a necessidade das ferramentas solicitadas para esse posto de saúde, visando a comunicação dos funcionários com os demais postos e hospitais, tanto da cidade de Salto de Pirapora como da região. Deste modo, indico que essa solicitação seja analisada e viabilizada com a urgência que o problema requer. Sala das Sessões, 13 de abril de 2017. Matheus Orlando de Campos, vereador. Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Indicação número 018/2017. Indicação de autoria do vereador Matheus Orlando de Campos. Indico ao Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a renovação do ABCP, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, do recinto de exposições e festas de Salto de Pirapora, sempre fundamentado nos respectivos ARTs, anotação de responsabilidade técnica, referentes às instalações fixas e ou temporárias de eventos, públicos ou particulares, que ocorram nesse local, bem como nas leis vigentes que regem esse tipo de atividade. Justificativa. Este requerimento se fundamenta na preocupação de que toda a parte documental do recinto citado esteja em perfeita ordem, evitando-se assim qualquer tipo de embargo nas nossas festas do peão e aniversário da cidade. Solicito, portanto, que essa indicação seja levada a cabo em tempo hábil. Sala das Sessões, 13 de abril de 2017, Matheus Orlando de Campos, vereador.
Indicação número 019/2017. Indicação de autoria do vereador Matheus Manu de Campos. Indica ao Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a alocação de mais um fisioterapeuta no setor de fisioterapia na Santa Casa de Saúde de Misericórdia. Justificativa. Vários munícipes têm reclamado do atendimento insatisfatório às suas necessidades médicas relativas à área citada, bem como da demora significativa para se marcar sessões de fisioterapia. Requer que esta indicação seja posta em prática com a brevidade que o problema merece. Sala de sessões, 13 de abril de 2017, Matheus Manu de Campos, vereador. Indicação número 020/2017. Indicação de autoria do vereador Matheus Manu de Campos. Indica ao Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente a notificação ao proprietário do local conhecido como Fábrica Velha, situada na rua Francisco Roberto Daniel, Jardim das Bandeiras, para que se proceda a uma limpeza geral da área. Justificativa. Esse vereador constatou em loco que a área encontra-se completamente abandonada, sendo foco potencial de proliferação de animais peçonhentos e insetos transmissores de diversas doenças, como dengue, zika e chikungunya, pondo em risco a saúde dos nossos munícipes. Requer que essa indicação seja posta em prática de forma premente. Sala das sessões, 13 de abril de 2017, Matheus Manu de Campos, vereador. Vereadores, a palavra está livre. Presidente, eu gostaria de usar Com a palavra, o vereador Sérgio Ventura. boa noite, presidente. Boa noite aos senhores vereadores, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Transversal e àqueles que nos acompanham online. Vale lembrar que todos os nossos pedidos de requerimento, indicação em relação a obras, nós, vereadores, podemos simplesmente indicar e requerer ao prefeito. Cabe a ele, ao orçamento, a ele executar. E é bom lembrar também ao Poder Executivo que todos os nossos pedidos feitos aqui na Câmara Municipal são de benefícios para os cidadãos autopiraporenses. Também gostaria de informar aqui a todos os cidadãos, a toda a Salto de Pirapora, que vale lembrar também que os nossos deputados, o senhor Vitor Lipe, deputado federal, Maria Lúcia Amber, deputada estadual, que destinaram uma emenda que já foi destinada à prefeitura no mês passado, no mês de março, e que essa emenda de R$250 mil destinada pelo deputado Vitor Lipe, deputado federal, é para a área da saúde, e da deputada Maria Lúcia Amber também para a saúde. E vamos acompanhar, e ontem será utilizada essa emenda, Esperamos que seja bem utilizado para benefício de todos, de toda a Salto de Pirapora, porque o cidadão salto-piraporense merece. Quero agradecer ao senhor deputado por essa emenda e que vamos lutar e estamos trabalhando sim, junto com o vereador Miguel Marcelo Sobrinho, o senhor Hélio Mossi e o senhor João Marum, que é do PSDB, aos nossos deputados também do PSDB, que está trabalhando por uma cidade melhor. Boa noite a todos. A palavra continua ali. Eu só gostaria de dizer que fico muito feliz com a notícia da emenda recebida pela nossa cidade, feita pelos deputados Vitor Lipe e Maria Lúcia,
que é um sinal de prestígio para a nossa cidade, visto que ela fica esquecida por 4 anos por esses deputados que só lembram de nós na hora de pedir o voto, né? Então eu acho importante que pelo menos uma vez na vida tenham destinado alguma coisa para a nossa cidade. Com certeza o prefeito vai saber fazer uso dessa verba e aplicar da melhor maneira possível. E se não for feito isso, nós estaremos aqui para fiscalizar. A palavra continua livre. Queria fazer um agradecimento. Com a palavra, a vereadora Cleide Maria. Boa noite, presidente, senhores vereadores, público presente, queridos ouvintes da Rádio Transversal. Queria agradecer aos funcionários, gestores de obras, pelos serviços que fizeram na Quinta Azul, que a população ficou muito contente pela manutenção que fizeram dos bairros. Muito obrigada a todos os funcionários, gestores de obras e ao nosso prefeito João Haddad. Boa noite. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia? Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Projeto de lei complementar número 001/2017 do Legislativo de 31 de março de 2017 dispõe sobre a regularização de construções irregulares e clandestinas na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 1/2017 está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar número 1/2017 do Legislativo está em votação nominal em segundo turno. Cleide Maria Vieira da Silva. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Fernando Duarte. Sim. Hélio Rossi. Sim. João Abdala Maranhão. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney Jesus dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar número 1/2017 do Legislativo está aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 002/2017, Legislativo, de 3 de abril de 2017, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, pensões e aposentadorias dos servidores da Câmara Municipal de Saúde de Pirapora e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 2/2017 do Legislativo está em discussão em segundo turno. Projeto de lei complementar número 2/2017 do Legislativo está em votação nominal em segundo turno. Cleide Maria Vieira da Silva. Sim. Clodoaldo Soares de Almeida. Sim. Fernando Duarte. Sim. Hélio Rossi. Sim. João Abdala Maranhão. Sim. Miguel Marcelo Sobrinho. Sim. Sérgio Ventura. Sim. Sidney Jesus dos Santos. Sim. Projeto de lei complementar número 2/2017 do Legislativo está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 11ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, www.câmaramunicipal.sp.gov.br, bem como na secretaria desta casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os ouvintes da Rádio Transversal FM e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa semana a todos e muito obrigado.